Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Feliz daquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado das suas ações, do seu investimento, da sua dedicação e do seu empenho. Única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui. Estou no quilo, kkkk. Essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lança uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco. Foco para controlar o tempo. Capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco. Um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente. Um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável, em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha em que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre
naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre. Estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso agora eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com conhecimento de causa. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com formação. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com método, com expertise, com protocolo. Mas trabalhar é, antes de tudo, quebrar o galho de alguém. Feliz daquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado das suas ações, do seu investimento, da sua dedicação e do seu empenho. E é evidente que alguém como você, que trabalha com um valor maior de felicidade, que é a segurança, é evidente que alguém como você tem claro no seu espírito que se você se empenha por progredir, por ampliar seus negócios, por servir ao maior número de pessoas, muito antes do que pensar no próprio enriquecimento, muito antes de pensar no próprio acúmulo de recursos, muito antes de pensar na própria fatia de mercado, muito antes de pensar em si, você sabe o quão bem você faz às pessoas que bateram a sua porta. Você sabe o quanto as pessoas confiaram em você para bater a sua porta. Você sabe o quanto as pessoas que não dominam o setor como você domina, confiaram em você para entregar a você a segurança daqueles que ela mais ama, seu maior tesouro, seu bem mais precioso. E você enxerga isso, entende a responsabilidade que é a sua, e sabe que a tua maior responsabilidade não está na simples ampliação dos teus negócios, mas está na proteção daqueles que acreditaram em você, na proteção daqueles que em situação de não defesa, de situação de insegurança, vieram bater a porta e confiaram nos serviços que oferecem. Portanto, você entende que só isso dará a você a dimensão do sentido do trabalho, o sorriso do outro, muitos outros, mas muitos outros, famílias inteiras, enorme quantidade de gente que sorri um pouco mais por se sentir um pouco mais seguro. Aí está o sentido do seu trabalho. O resto é tabela, números, gráficos, de frieza impiedosa, e que pouco ou nada justificariam o seu empenho extra, a sua dedicação extra, porque é exatamente olhando no olho daqueles que confiam em você que você se sente importante, e não contribuindo com números frios e porcentagens que nelas mesmas nada querem dizer. Essa é a lição de Jesus de Nazaré. Até porque você um dia vai perceber que não precisa jantar 5 vezes na mesma noite. Jante só 4. Vai fazer bem para você. E você terá gente feliz do lado, gente que não ia comer, te fazendo companhia. Uma homenagem a Jesus, segundo o sábio do nosso encontro. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição, não se vanglorie. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa, uma felicidade assim, um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. E lembrem-se,
O erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados. Os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante. Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou 2 funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora, barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse, só tem uma regra aqui, gente, vamos lá, colaborem, só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico homem, a família perfeita, Eva, a companheira, não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total, o dia inteiro felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra, nosso mundo é cheio de regras, só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto infringir a regra. Fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo, não havia velhice. No momento que eles pecaram e envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa, vão para a terra, começam a plantar, têm filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana, resultado, 4 pessoas, os mais próximos de Deus, os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos, 2 pecadores, 1 assassino e 1 cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próxima de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa. Não deu certo. Aí começa tudo de novo, começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano, errar é humano, não est. Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender. Para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie, não fique soberbo. A felicidade dos gregos é essa: um instante de vida que vale por ele mesmo. É fácil dar exemplo do que a felicidade não é. Eu fui jantar na casa de um amigo domingo, e o filho dele estava estudando matemática. E eu perguntei para o menino, pô cara, estudando matemática domingo? E ele podia ter dito, tio, olha que tesão de equações. Quanto mais embaçada, melhor. Isso aqui é do caralho resolver. Eu sempre resolvo 50 antes de dormir. Mas não foi o que ele falou. Ele falou, eu tenho que tirar 7,5 amanhã na prova. Então eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu tô fudido. E aí você podia pensar, se ele vendeu domingo por causa de segunda na prova, ele vai exultar, ele vai delirar na prova. E o menino falou,
Bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido. Eu só preciso tirar 7,5. E eu falei, 7,5 pra quê? Ele, pra passar de ano, ué. A única coisa que me importa, tio, é passar de ano. E quando o ano que vem chegar, o menino dirá a mesma coisa, passar de ano. Essa é a escola da tristeza, em que você fica ali esperando o ano que vem chegar, esperando o ano acabar, esperando a vida acabar. A escola da tristeza é ótima, na verdade, porque ela prepara o profissional. Ela prepara o profissional para viver o trabalho da tristeza. Aquele que você espera 30 dias por causa do 5º dia útil. Aquele que você vende a vida por causa do salário. A escola da tristeza é a melhor preparação para a vida triste. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. A vida tinha valido a pena ser vivida naquele lugar, um instante de vida que valeu a pena viver ali, dando aula. Lição para toda a vida. Um lugar que é o meu. César Cielo, 50 livre. Eu na sala de aula. O senhor se acha? Não é uma questão de dar bem aula. Questão de ser feliz dando aula é outra coisa. É quando vale a pena estar ali, mesmo que não tenha salário, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha recompensa, mesmo que não tenha nada, como de fato não tem. O que eu vou fazer se a vida só é boa ali, dando aula, com um monte de gente assistindo? E você dirá, professor, e essa felicidade que o senhor fala para o senhor é o quê? Eu poderia terminar aqui a minha palestra com essa para você. Existe uma coisa que é a alegria. Alegria é quando você ganha potência de agir. É Spinoza que define passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu espero que você tenha entendido. Você vai pelo mundo, tem coisas que te alegram, tem coisas que te entristecem, e a tua potência vai numa senoide subindo e descendo. Impossível só se alegrar. Ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda, com o gol do Brasil e com o gol da Argentina. Não, a tristeza, obviamente, faz parte da vida. Para haver alegria, tem que haver tristeza. É óbvio que eu disse do próprio ser, porque não tem uma fórmula que dê para todos. E não tem uma fórmula que dê para você pro resto da vida. Porque amanhã você é outro, e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim, eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando você gostaria que não passasse. É quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema. E só se lembra que está no cinema quando o filme acaba. E você lamenta muito de tão bom que era o filme. De tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos quando você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 1 hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso. Torcido para durar um pouco mais. Me mostrado para alguém que você ama na internet. Ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar. Ninguém
merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Onde é que normalmente a gente erra? Quando a gente não é sincero e quando a gente diz sim, quando é hora de dizer não. A ideia do impossível, ela não tem uma marca só de positividade. É impossível que alguém acredite que a Terra não seja esférica, na tua opinião. Eu quebrei 6 vezes, mas eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. São coisas totalmente distintas. Eu não quebrei a credibilidade, eu não quebrei meus valores, eu não desisti. Para mim, fracassar significa desistir, significa voltar para trás. Don't complain, don't explain. Não reclame, não se explique. Just show up and do your best. Se apresente e faça o seu melhor. Isso para mim é um mantra. Vamos fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Deus não sacaneia ninguém. As pedras do caminho estão lá por natureza. Todo caminho é feito com pedras. As pedras estão no caminho. Então, cara, só que é degrau, é para você subir. Deus não sacaneia ninguém. As pedras estão lá, é para você subir. É o ponto de vista. As pessoas olham a pedra e voltam. Cara, isso é fracassar. É você parar de acreditar e desistir. Quando você nasce, você disputa espaço com 70 milhões de espermatozoides. E você conseguiu. Você não é mais aquela porrinha que não deu certo. Você deu certo. Olha que legal, você subiu um degrau. Só que para isso, 70 milhões teve que dar a vez para você. Você acha que é justo agora você desistir? Olha até onde você já chegou. Cara, você não vai agradecer? Você é um privilegiado. Olha o legado que você já tem, olha o histórico que você tem, olha quantos quilômetros você já tem trabalhado. E agora você não vai deixar um legado, não vai passar para ninguém? Você não vai ser um exemplo para que o outro saiba, ou passar para o outro onde estão os buracos, para que o outro não caia no mesmo que você já passou? Eu entendo que isso devia ser uma obrigação humana. Humanização é o que nós precisamos do novo normal, seres humanos melhores. As três religiões que são baseadas num livro como fonte direta de inspiração, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas três grandes religiões têm uma ideia que é terrível. Ela é terrível não porque é religião, mas porque ela nos leva a pensar. Essas três grandes religiões falam que no dia que nós nos formos, no dia que você se for, no dia que você transitar em julgado, haverá um juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem as religiões que no dia que você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar: vem aqui para um particular. E aí, na tua vida, por que é que fez o que fez? E por que que não fez o que não fez? E por que é que fez o que fez como fez? E por que que deixou de fazer o que devia ter feito? Há pessoas que esperam a hora da partida para pensar nisso. Há outras pessoas que vão pensando nisso durante a vida. Interessante. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença. E o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre
numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Cara, quando eu acredito de verdade, eu entendo que tudo que vem na vida vem para somar. É o ponto de vista, é para onde é que você está olhando. Tem muita gente que, em vez de admirar e observar o cavalo, ele olha para baixo para olhar o estrume. Ah, o cavalo fez estrume. Cara, para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Então, eu sempre aprendi muito cedo a olhar para o cavalo e ser muito grato. Sabe a maior gratidão que eu tenho? É quando o dia começa, no barraco onde eu morava, a mamãe fazia olhar para a fresta do barraco e agradecer a luz que chegava, que ela falava, é Deus, ajoelha e agradece. Você teve o privilégio, você acabou de ganhar um diamante chamado dia, você tem 24 horas para lapidar. Já levanta e vai fazer, não terceiriza. Não deixe ninguém lapidar para você, ele é único, é só seu. Eu aprendi a agradecer muito cedo, ela não falava com essas palavras porque ela não tinha leitura, mas eu consegui interpretar e trazer, é o jeito que ela tinha de falar. Mas ela me ensinou que o maior presente que você pode ter é se amanhã de manhã o dia começar e você estiver por aqui. Você ver a luz e você ainda enxerga, você viu a luz. E aí você agradece e o resto vem nessa mesma energia. E aí amanhã o que você faz? Começa de novo. Começa do zero de novo. O que você já aprendeu, o que tem armazenado, o que você tem de conhecimento, vivência, experiência, aprendizado, não tem problema, está na caixinha. Isso ninguém vai apagar. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Mas, cara, se você aceitar na humildade começar de novo, você começa um degrau acima, porque o que está armazenado já é seu. Começa na humildade de novo e começa a buscar de novo. Soma de novo. Então, na realidade, os tempos não são difíceis. Os tempos são diferentes. Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Sabe gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos. Mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos ficante. Mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional. Mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe gente morna? Que não é quente nem fria, que não cheira nem fede. Gente morna. Morna no casamento, morna na política, morna na empresa, morna na família. Morna na religião. Que não é quente nem fria. Gente morna. Já imaginou alguém que passa a vida e a descarta sendo morno? Você gosta de água morna para beber? Água morna para beber dá ânsia de vômito. Cerveja morna. Refrigerante morno. Comida morna. Mate morno. Café morno. Às vezes eu chego num lugar como aqui e a pessoa diz, não, toma um café. Eu falo, não, obrigado, não, ele foi feito na hora. Isso aí, na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Você gosta do morno? O morno é um perigo, não é quente nem frio. Ele é algo que não tem ali a sua identidade, é medíocre. Tá no meio, não é nem isso nem aquilo. Olha só. Você conhece gente morna? Morna na amizade. A pessoa vai apertar a tua mão na hora que vai te cumprimentar, aperta só a pontinha do teu dedo. Você fica aquela minhoca desmilinguida na mão. Na hora de te abraça meio de lado, parece que tá com nojo. A pessoa que faz uma coisa incrível, ela economiza afeto. Esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Morna no casamento. E aí como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na política. E aí como é que tá a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas não quero saber. Morna na religião. Eu conheço gente, por exemplo, que ele vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa pelo tamanho rápido que ela tenha. Ah, vou à missa das 10 que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai pra quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele todo poderoso, ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma.
Deus vomitará os mornos. Portanto, cautela. No mundo de mudança e velocidade, é necessário que a gente seja capaz de afastar a mornidade. A mornidade que faz com que a nossa carreira, o nosso negócio, a nossa produtividade, que ela se reduza a algo que é morno. Algumas pessoas aqui com mais idade como eu, quando chegava dezembro, era a época de a gente levar para o pai em casa ou para a mãe o boletim da escola, que era impresso, para ele ver a nota e assinar de volta. Aí o pai pegava, olhava e falava assim, puxa, mas 6 em história, 5,5 em matemática, 5 em português. Ah, pai, deu para passar. Cuidado, isso é mediocridade. Uma coisa interessante é que algumas pessoas elas justificam o modo como tem dificuldade no seu cotidiano, achando que a dificuldade ela é algo imbatível. Já imaginou? A gratidão tem uma força descomunal. Se você for grato de verdade, Deus não sacaneia ninguém. Tudo é um presente. Então, na realidade, você fala, olha, comida estragada. Não estava estragada, só estava vencida. Então, assim, você passou do tempo, o mercado jogou fora e para mim era um banquete. Mas, pô, mas vencido? Mas, cara, eu tinha 8, 9 anos, eu não sabia ler rótulo. Como é que eu vou ficar lendo rótulo? Eu comia porque a embalagem era bonita. Aí eu falei assim, mas olha como Deus é bom o tempo todo. Como é que é isso? Ué, o que você ganhou com isso? Anticorpos. Eu não ganhei trauma. Gente, Deus é sensacional. Eu ganhei anticorpos. Pensa num cara forte, que não pega nada. Ah, mas você não pega nem Covid, não. Eu só pego o que me interessa. Pego nada disso. Os meus anticorpos vêm da base, vêm lá de trás. Normalmente as pessoas chegam pra gente e dizem, você vai fazer tal coisa. Ouviu? Ouvi, sim, senhor. Só que ouviu, não acreditou que vai fazer, não sabe como fazer, tem dúvida se vai dar certo e, inclusive, se tem dúvida se aquilo é melhor para ser feito. Não se omitam e não digam sim quando tem que dizer não ou tem que pelo menos questionar. Mas pera um pouquinho, vem cá, por que você está querendo tal coisa? Será que isso é o melhor? Será que dá para fazer isso que você está pedindo? Se vocês tiverem coragem para se posicionar, essa questão do medo de errar vai baixar muito. Muito. Controlar a vaidade, o principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país, trabalhei com pessoas fundamentais deste país, e quase todos com o mesmo pecado, o pecado da vaidade, o pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer, o pecado de se achar mais do que é e de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim, perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito, eu sou perfectível, eu estou em processo de transformação, eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim, construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu esteja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto à resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia, tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. A ideia de que o impossível, ele não é um fato, mas ele é uma perspectiva, alimenta sem dúvida a nossa condição. Mas há circunstâncias que são marcadas por uma impossibilidade. Por isso, quando Shakespeare diz que a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, a nossa vida é feita da mesma matéria que os sonhos, significa que nós somos capazes, sim, de sonhar, de imaginar, de ir buscar. Mas, eu lembro sempre, queria retomar, não se confunda sonho com delírio. Sonho é aquilo que ainda não é, mas pode ser. Ele tem viabilidade, mesmo que ele não esteja próximo. Delírio é um desejo que não é viável.
Exemplo, eu, Cortella, sonho que a gente tenha uma nação mais cordata, mais convivente, mais digna na sua forma de presença. Isso é um sonho, não é um delírio. Eu sonho que nós não tenhamos discriminação, recusa, segregação. Isso é um sonho. Eu sonho em ser o melhor jogador de futebol da FIFA na Copa. Isso é delírio. Disse, não, mas isso você rezar bastante. E se minha mãe fizer novena? Lamento. Há limites. Eu era o cara que conseguia bancar café da manhã para 9 pessoas. Isso me deixou tão importante. E eu nunca mais quis deixar de ser importante. Eu nunca mais quis deixar de fazer diferença e somar para alguém. Os seus semelhantes, esses são os seus. O lugar onde você mais se relaciona, onde você mais convive, não precisa ser de sangue, precisa ser de alma. Você precisa entender e respeitar o artista que fez. E aí você encara que aquele é o seu semelhante, filho do mesmo artista que você, e aí você começa a conviver com os diferentes. Qualquer atividade que você tiver na vida, na outra ponta tem um ser, tem uma pessoa. Então está passando da hora de nós focarmos agora no novo normal, que é o que conta é o ser, não é o ter. Toda hora que você olha para o ter, seja lá o que você tiver, tem alguém que tem mais. Você não, contabilizado ou não, tem alguém que tem mais. Então para de olhar para isso, olha para o ser. Agora, tem um ser que é mais? Não, semelhante. O que o outro pode, você pode, copia. E começa de novo. Agora, o que eu consigo com tudo isso? Qual que é a vantagem? Ser feliz. Se no seu propósito, o quesito número 1 não for felicidade, você precisa rever seu propósito. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, ficam admiradas como se fosse uma coisa surpreendente? Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo. Passado é referência e reverência, não é direção. O fato de eu ter conseguido algo no passado é sinal de que é possível que se consiga, não é garantia de que será conseguido. O fato de eu ter uma autoridade real, ela só se sustenta, essa autoridade. A autoridade acadêmica, a autoridade como escritor, como palestrante, como professor. E ela só sustenta se eu não relaxar, distrair, não achar que pode deixar, eu sei o que eu faço, ou eu faço o que eu posso. É preciso que todos os dias eu, Cortella, não perca a atenção a fazer melhor aquilo que eu venho fazendo. E eu vou dizer de novo, não é melhor do que você, é o meu melhor. Quando você era criança, você disse, eu vou fazer isso, depois fazer aquilo, depois vou dar tal passo. Disse, não desse modo. Não planejei desse modo, mas eu tomei uma decisão quando eu era criança. E essa decisão, ela marca imensamente o caminho que eu desejo para mim e para outras pessoas. A decisão que eu tomei foi, eu não vou ser medíocre. Eu não vou ser medíocre. Eu vou ser o melhor Cortella professor que eu puder, se um dia professor for, e eu fui. Eu não quero ser o melhor professor do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Eu não quero ser o melhor marido do mundo, mas eu quero ser o melhor Cortella marido. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, embora eu tenha ganho caneca escrito para o melhor pai do mundo. Eu não quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ser o meu melhor modo de ser pai. Eu não quero ser medíocre. A mediocridade vem quando você se rebaixa em relação à tua própria condição e capacidade. Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você
O mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil, sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade. Desafiem-se, sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida e intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje. Por que que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. Eu decido. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem seus privilegiados? Será que Deus tem uma panelinha? Aqueles cujos quais Deus disse a esse, vou fazer vencedor, e eu não fui muito com a cara daquele ali não, e por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus, não. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Porque o Deus está aí, e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que... Então no que depender de Deus nós vamos ser o quê? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. Por que que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. É ou não é verdade? O novo de Deus não está na mesmice, está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah, pastor, na minha vida não acontece nada de novo. O que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? É ou não é? Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Ah, eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo está, porque nós já sabemos isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Ah, mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Faça algo, tu não faz nada de novo e quer viver coisa nova. Prego muito para a família. Trata sua mulher, faça algo que você nunca fez para sua mulher. De bom, lógico. Você vai ver algo de bom que ela nunca fez para tu. É, isso. Mas não, faça algo de bom para sua saúde. Não faz nada, come a pele do frango, a gordura da picanha. Não, na verdade, o doce que não pode ver. Aí a glicose está lá em cima, que é o culpado? O capeta. Capeta botou seu sangue doce. Gordura, não faz o exercício, não corre, não faz um abdominal, não faz nada, meu Deus do céu. Aí depois está com problema nas coronárias. Ô pastor, uma seta. Seta de quem? Eu imagino você falando: Senhor, me cura. Olha o que o diabo me fez. Eu imagino o diabo falando com Deus: não fiz nada, cara. Tudo bem que eu já sou culpado, mas botar tudo na minha conta já é demais, não é? Está na hora de você decidir quem você quer ser.
Você quer contar os milagres da vizinha, da amiguinha, da irmãzinha, ou você quer contar os seus milagres? Hoje eu vejo pessoas que são especialistas de contar milagres dos outros. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas parar de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado, se der errado, não faz mais, muda a maneira de fazer. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. A gente tem que levar a vida desse jeito. Mas está na hora de fazermos o que nunca fizemos, para vivermos o que nunca vivemos. Amém? Seja ousado. Eu decido. Se você decide, como Daniel decidiu, né? E Daniel assentou no seu coração, isso é, Daniel decidiu firmemente. Para você tomar decisões fundamentais, importantes na sua vida, esses elementos que eu vou te dizer aqui são fundamentais para você tomar decisão. Depois eu falo alguma coisa importante para você decidir. Então, o texto é muito claro. Diz que Daniel decidiu no seu coração. Coração aqui é a sede da inteligência, da vontade, dos sentimentos. Então aprenda. Se você tomar uma decisão importante na sua vida, baseada apenas na vontade, exclusivamente na vontade, sabe o que vai acontecer? A sua decisão vai ser baseada no desejo. E aí você pode quebrar a cara. Se você basear as suas decisões exclusivamente na área sentimental, a sua decisão vai estar baseada exclusivamente nas emoções. E aí as emoções têm a ver com o momento que você está vivendo. Você pode tomar a decisão errada. Se você for decidir coisas importantes na sua vida só baseada no que você está pensando, isso é, na sua mente, você pode estar com informações equivocadas na sua mente. Então, para você tomar decisões fundamentais, tem que estar interagindo a vontade, os sentimentos e a sua mente. Nunca tome decisão fundamental na tua vida apenas baseada nos seus sentimentos. Nunca tome decisão fundamental na sua vida exclusivamente baseada naquilo que você deseja. Não tome decisões fundamentais na sua vida exclusivamente no que você está pensando. Você tem que interagir com essas três coisas para que a sua decisão seja equilibrada e para que a sua decisão seja firme. Então, aqui está o primeiro elemento para você tomar decisões importantes. O segundo elemento é que você tem que fazer uma coisa que nem Deus faz por você. Escolha. Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Ele fez uma escolha. O terceiro elemento, que é importante, fundamental para você tomar a decisão, são suas crenças, valores e caráter. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele não queria comer comida oferecida a demônios, a ídolos. Havia crenças, valores em Daniel e caráter. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que vão nos definir como pessoa. Então, suas decisões não podem estar fora de suas crenças e valores e do seu caráter. Você não pode tomar uma decisão porque a maioria está achando, ou porque um amigo está achando. Quais são suas crenças e valores para você tomar uma decisão séria? E o quarto elemento para você tomar a decisão fundamental, é uma coisa que eu gosto de falar,
muito, porque eu entendo que isso é uma coisa... Sem isso, meu filho, você vai viver no abstrato. Chama-se atitude. Atitude é ação. Se você vai decidir alguma coisa, decida com seu coração, mente, vontade e sentimentos. Se você vai decidir alguma coisa, é porque você vai ter que fazer escolhas. Se você vai decidir coisas sérias, suas crenças, valores e caráter tem que estar nisso aí. E se você vai decidir, você tem que partir para a ação. Porque decisão que só fica até a escolha, ou até crenças e valores, ou até o coração, elas não vão se concretizar. Porque tem que haver uma ação sua em direção à decisão que você tomou. Então você tem que sair do abstrato para o concreto. Atitude. Bem, eu vou te dar uma sugestão de coisas que você tem que decidir. Número 1, eu decido romper com o passado. Por quê, pastor? Aprenda. Número 1, ou primeiro, o poder do passado. O passado, que representa 50% da nossa vida, segundo os especialistas, ele tem poder de neutralizar o presente e estragar o futuro. Então você tem que tomar muito cuidado com a sua historicidade, com o seu passado, que vai ter coisas que você vai ter que romper, que senão coisas do passado vão te travar. Agora preste atenção, mas pastor, o que é que eu tenho que romper com o meu passado? Escute, sobre as coisas ruins do passado que você tem que romper, existem duas maneiras de você classificar as coisas ruins do passado. A primeira, coisa ruim do meu passado, mas que me fez crescer. Coisa ruim do meu passado que me ensinou, que me desenvolveu. É como diz lá o salmista no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a sua lei. O pau cantou no lombo do salmista, mas ele aprendeu. Então, coisa ruim do passado, mas que te fez crescer, que você aprendeu, não é isso que você tem que romper. Não é isso não. Você tem que romper com coisas ruins do teu passado, que trazem problemas emocionais para você, que perturbam a tua alma, que paralisam a sua vida. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você. Pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez com isso. Não controlo tudo. Não sou dono do universo. Não posso impedir a morte que virá. Mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença. E o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa. E essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Ninguém me controla. E eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda.
Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso. Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Trabalhei para homens muito importantes nesse país. Trabalhei com pessoas fundamentais deste país. E quase todos com o mesmo pecado. O pecado da vaidade. O pecado fundacional da humanidade, o de Lúcifer. O pecado de se achar mais do que é. E de achar que os outros concordam com isso. Mire em ser mais do que você é. Mas saiba exatamente quem você é. Eu estou parcialmente pronto. Mas eu não sou perfeito. Perfeito quer dizer em latim feito até o fim. Perfectum, feito até o fim. Eu não sou perfeito. Eu sou perfectível. Eu estou em processo de transformação. Eu sou uma pessoa crescendo a cada instante. Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas. Eu não estarei pronto até o fim. O jogo termina apenas no fim. Construir-se. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu esteja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia, tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. É isso que nós chamamos de construir-se, fazer-se, tornar-se melhor. Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano. Construir-se, fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Freud morreu em Londres fazendo essa pergunta nos seus 2 últimos anos de vida, 1938 e 39. O que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, ficam admiradas como se fosse uma coisa surpreendente? Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver, seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi, líder da Índia, seja você o mundo que você deseja ver, ou seja, anuncie em você o mundo que você deseja ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo.
Parem de se espelhar no mundo, construam essas coisas, digam a si mesmos onde querem estar, com quem, com qual corpo, com qual renda, em qual casa, e persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou, esqueçam o passado, esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso, acostume-se à felicidade. Desafiem-se, sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Por que que eu sei isso? Porque é o que eu faço aqui hoje, inclusive.